Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de junho. Santos João Fisher e Thomas More. Fisher e More são os dois mártires mais conhecidos da Reforma na Inglaterra. Duas vítimas da terrível violência infligida à unidade de fé cristã, em tempos tão apaixonados como turbulentos. A morte dos dois nobres ingleses está relacionada com a tentativa do rei Henrique VIII, em 1530, de desfazer seu legítimo casamento com a rainha Catarina de Aragão para unir-se de novo em matrimônio com a dama da corte, Ana Bolena. A longa controvérsia a respeito, que envolveu meio mundo, ia terminar tragicamente. O rei acabou casando com Ana, contra todas as leis da Igreja, que, baseada no Evangelho, reconhece a indissolubilidade do matrimônio. E o parlamento inglês, subserviente aos desejos do rei, publicou ato de supremacia que proclamava o rei e seus sucessores como chefes temporais da Igreja da Inglaterra. Tanto Fisher como More são figuras de extraordinária grandeza. Fisher, nascido em 1469 e morto mártir em 1535, era arcebispo de Rochester e foi possivelmente a maior figura da Igreja inglesa de seu tempo. Asceta e sábio, seu ideal era a reforma da Igreja por dentro, dando pessoalmente o exemplo. Humanista profundo, contribuiu para a restauração dos estudos em Cambridge. Ao apresentar-lhe o conflito de consciência provocado pelo divórcio do rei, não duvidou em denunciá-lo, muito menos concordou em subscrever, como o rei exigia, o ato de supremacia do rei sobre a Igreja. Durante 5 anos, o rei hesitou em descarregar sua ira sobre personagem de tanta dignidade e grandeza espiritual. Preso várias vezes, foi finalmente condenado à morte. Na prisão, o bispo ainda foi nomeado cardeal, num gesto muito significativo do Papa Paulo III. Morreu com a mesma integridade com que havia vivido. Era o dia 22 de junho de 1535. 15 dias depois, foi também decapitado Thomas More, e sua cabeça foi igualmente exposta na Ponte de Londres, espetada numa lança para escárnio do povo. More é, sem dúvida, o máximo representante do Renascimento inglês. Famoso é seu livro Ensaios sobre a Utopia, que sobrevive aos séculos. Estava casado e teve 1 filho e 3 filhas. De inata elegância, com uma cortesia digna e um tanto reservada, dotado de humor inteligente, More representa o tipo ideal de um gentleman, o melhor do temperamento inglês. Estas qualidades e suas ligações com o círculo internacional dos humoristas tornaram-no famoso durante os longos anos em que, como chanceler, ocupava o 2º lugar no reino. Quando viu que não podia concordar com a atitude do soberano na questão do divórcio, More simplesmente se demitiu do cargo. Colocado ante o dilema de trair sua consciência votando a favor do ato de supremacia ou perder os bens e a vida, não duvidou, foi fiel à sua consciência. Na cadeia, teve a visita da esposa, que chorava para induzi-lo a usar de um subterfúgio que lhe permitisse conservar a vida sem negar interiormente a fé.
não quis gestos falsos. Ficou firme em sua fé e integridade moral. Sobre o palanque de decapitação, Thomas tomou a palavra, declarando: sede minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja Católica, e morro fiel servidor de Deus e do Rei. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. Numa época de tantas deserções covardes, passou a história como o homem que não vendeu a sua alma. Que o exemplo e a proteção destes santos ajudem aquela nação nobre a reencontrar o caminho da união. Santos São João Fisher e Thomas More, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.